vídeo é para você que talvez esteja um pouco perdido com relação à escolha da sua própria carreira, assim como eu estive um tempo atrás. Então eu vou te falar um pouquinho de como foi a minha experiência de escolha e quais foram os critérios, os pontos principais que eu observei justamente para conseguir tomar a minha decisão. Oi, eu sou a Malu, sou estudante de medicina da UNEB, estou no 4º período de medicina atualmente. E hoje eu vou te falar um pouquinho de como eu fiz a minha transição do mundo das vendas para a medicina. Primeiramente, deixa eu falar pra vocês que esse vídeo ele surgiu de uma pergunta que foi feita lá na caixinha do Instagram. Então, se vocês não estão me acompanhando no Instagram, vocês estão perdendo bastante conteúdo bacana também. Por lá eu faço vários destaques, né? Cria da Lara Desteruco que sou. Faço vários destaques, deixo bastante conteúdo compilado lá. E ontem eu acabei respondendo essa sequência, né? Com vários stories mesmo, falando o que eu observei, como que foi todo o meu pensamento durante essa transição, eu deixei tudo compilado lá. E no final dessa sequência de stories, eu salvei lá nos destaques, então se você quiser ver, né, vá lá no Instagram. Mas no final eu acabei trazendo também a ideia de poder falar um pouco com vocês aqui no YouTube sobre o que me fez fazer uma transição de volta pra medicina. Pra quem perdeu o rolê, porque sempre tem os atrasados do Enem, sempre tem os que perdem o bonde, né? Eu fiz o seguinte, durante a pandemia eu encontrei um trabalho na área de vendas, eu acabei me dedicando a esse trabalho. E quando as aulas retornaram, eu acabei não retornando. Então eu tranquei a minha faculdade de medicina por um período. Opa! Minha colinha aqui caindo. Eu tranquei a minha faculdade de medicina por um período e acabei, né, indo pro mundo das vendas, indo para nesse mundo empreendedor, aprendendo bastante de mentalidade. Até que, né, a partir de algumas observações, a partir de alguns pontos, eu acabei retornando pra medicina. E é justamente desse processo que eu quero falar aqui com vocês hoje. Bom, lá no Instagram eu já dei alguns spoilers, assim, mais ou menos do que eu falaria pra vocês, mas aqui nesse vídeo do YouTube eu acho que eu dei uma organizada melhor nas minhas ideias. Eu acabei anotando aqui 4 pontos que pra mim foram imprescindíveis, assim, na hora de tomar a minha decisão de voltar pra medicina. A primeira coisa que vocês precisam entender é um pouco sobre o meu trabalho antigo, né? O trabalho das vendas. Era um trabalho totalmente independente, então eu era PJ, pessoa jurídica, a gente recebia por performance, então era bem legal, era um trabalho que quanto mais você produzia, mais você ganhava. Expandiu bastante, né, de mentalidade, me expandiu fronteiras. Eu ganhei a minha independência financeira, saí da casa dos meus pais, ganhei bastante, viajei bastante lugares do Brasil, liderei time de vendas, formei algumas pessoas dentro de um time comercial. Então foi um trabalho muito bacana que me fez crescer muito e pelo qual eu serei eternamente grata, né? Um trabalho que realmente me moldou e me fez ter experiências que eu jamais teria num outro lugar. E sem contar que de quebra, né, eu estava ali trabalhando e sendo ensinada, sendo realmente orientada por grandes pessoas dentro do mercado, como o Flávio Augusto e o próprio Caio Carneiro, o que é um grande privilégio, então eu sou eternamente grata pelo trabalho que eu tinha. Foram só alguns pontos mesmo, assim, que eu fui observando depois de 2, 3 anos, né, nesse mundo nessa carreira de empreender, nessa carreira de vendas, que realmente passaram a não fazer mais sentido pra mim com o tempo. Ou seja, tudo começou com uma reavaliação, um rearranjo, assim, do que realmente seria prioridade pra mim, a partir do primeiro ponto que eu queria deixar aqui muito claro pra vocês. Se vocês estão nesse vídeo e ainda não sabem que carreira vocês querem escolher, não sei se vocês estão aqui especificamente pra escolher uma graduação ou se vocês estão num trabalho atual e não estão gostando, enfim. Mas a primeira coisa que eu queria dizer pra você, independente de onde você esteja agora, comece gerando resultados pra você mesmo. Eu sei que parece bobagem, eu sei que parece, assim, um pouco, às vezes, até contraditório, porque às vezes pode ter uma pessoa que tá vendo esse vídeo aqui que não gosta muito do trabalho que ela tá, mas eu queria te dizer que nada é tão poderoso quanto o resultado. O resultado, ele vai te dar uma certeza que nenhum outro meio vai te dar de que você é capaz de fazer o que você tá ali se propondo a fazer. E isso é muito valioso porque vai criar uma mentalidade vencedora, uma mentalidade resistente em você. Então, a primeira coisa ali que eu quis fazer, que eu fiz, né, quando eu comecei a entrar em dúvida se realmente o mundo das vendas era um mundo pra mim ou não, ou se eu queria, no caso, continuar com aquele projeto de carreira dentro da Wiser Educação ou não, foi começar gerando resultados pra mim mesma. Então eu comecei vencendo a mim mesma, eu comecei jogando mentalmente comigo pra produzir resultados que antes eu nunca teria produzido, comecei me destacando pra ver se realmente era capaz. Porque eu não queria sair pela porta dos fundos. Uma coisa que eu não admiti pra mim foi sair pela porta dos fundos. Eu não queria ser aquela pessoa que tava lá no fundão e aquela pessoa que não deu certo, aquela pessoa que realmente ia ter que fazer outra coisa porque não era bom o suficiente. Isso
era inadmissível pra mim. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi gerar resultado pra mim mesma. E aí, uma vez que eu gerei resultado, eu até ganhei um troféu, tá aqui atrás, né, de melhor vendedora ali numa temporada, comecei a me destacar realmente, o próprio Flávio Augusto me parabenizando. Vou ver se eu deixo um trechinho aqui do vídeo pra vocês, vou pedir permissão pra liberar esse trechinho do vídeo pra vocês verem mais ou menos como é que foi o dia da premiação e tudo mais. Quando eu ganhei esses resultados, eu criei em mim essa mentalidade de que eu poderia fazer tudo aquilo que eu me propusesse a fazer. É óbvio, gente, nossa, tem que falar o óbvio na internet hoje em dia, né? Mas é óbvio que tem coisas que eu sou realmente muito limitada pra fazer. Eu não poderia, por exemplo, sei lá, dançar balé clássico. Eu nunca nem dancei balé na minha vida, entendeu? Mas ter vencido a competição significou ter vencido a mim mesma. Significou cumprir algo que eu tinha combinado comigo mesma. Quem viu o vídeo do Goggins que eu falo do autoconfiança e o pote de biscoitos, né? Vai entender um pouco desse processo de autoconstrução. Então, uma vez que eu peguei o troféu, eu provei pra mim mesma que eu era capaz. Tendo feito isso, eu comecei a observar que a minha rotina, ela era muito baseada em buscar resultado. E isso é excelente, gente, excelente. A gente precisa buscar resultado sempre, tá? Não dá pra ficar na mesmice, não dá pra ficar meia boca, não dá pra ficar, eu vou fazer só o mínimo do mínimo. Cara, assim você não vai se destacar em lugar nenhum, te juro. Então, você precisa fazer um pouquinho a mais ali do que o que você se propõe todos os dias. Você precisa exceder a tua capacidade um pouquinho todos os dias para que você consiga crescer e se desenvolver. Com qualquer trabalho que você esteja, mesmo no trabalho que você não goste. Mas aí vem um adendo, que é o meu primeiro adendo aqui, que foi a minha primeira observação, na verdade, que eu fiz lá dentro do trabalho. Eu não estava tendo prazer no processo. E isso é muito pessoal mesmo. Tem gente que vai ficar super bem, lidar super bem com a ideia de só buscar o resultado e fuck off o processo, não quer nem saber se vai ter prazer no que tá fazendo ou não. Mas pra mim, ter ganhado o troféu e depois ter retomado a rotina basal ali, sabe? Aquela coisa da repetição do dia a dia e tudo mais, me fez ter a noção de que aquele seria o trabalho por longos e longos anos, sabe? Eu teria que estar ali na base e aquela base em específico não era algo que eu queria estar por muitos anos. Então, eu não estava tendo prazer no processo. Era um negócio que muitas vezes, né, depois que eu conquistei ali o troféu, eu fazia de uma maneira monótona, de uma maneira automática, meio arrastada mesmo, sabe? Eu rezava para chegar a hora de sair do trabalho. Então, eu queria que aquilo terminasse logo. E eu pensei, rapaz, tá certo isso? e cara, isso não tá certo. Óbvio que eu também não vou romantizar. Por mais que a gente goste do que a gente faça, tem dias que a gente vai estar muito cansado, tem situações que são muito chatas, né? Tem realmente coisas na vida real que a gente não pode ignorar mesmo no trabalho que a gente gosta. Mas eu definitivamente não estava feliz, por mais que eu estivesse confortável. E isso foi uma primeira observação, assim, que eu fiz. E uma amiga minha também até falou isso quando eu fui sair, que é do projeto também. Então, a primeira coisa que eu comecei a observar foi: eu estou tendo prazer no processo? É importante pra mim ter prazer no processo? Porque, gente, de verdade, o resultado, o topo da montanha, cara, é só o topo da montanha. A linha de chegada é a linha de chegada para dar início a um outro processo que vai dar início a uma outra linha de chegada e assim sucessivamente. A vida, ela não tem linha de chegada. É o processo, é o daily basis, é o dia a dia, é você acordar e você ter uma rotina prazerosa com você, é você fazer o teu exercício físico, é você manter e trabalhar com o que você gosta, lidar com pessoas. É isso, entendeu? Não existe uma linha de chegada, oh meu Deus, uma glória, né? Um momento ali onde tudo vai mudar. No fundo, né? A nossa vida é o que acontece todo dia, assim, aquelas coisas pequenas, sabe? Que acontecem na rotina. Então, a primeira observação que eu fiz foi justamente se eu estava feliz com o processo. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu fiz foi um ponto que também já vinha me incomodando há um tempo. Por quê? Dentro da carreira da Wiser Educação, vocês podem dar uma pesquisada sobre isso, mas eu vou falar muito por alto aqui, você tem a probabilidade de sair de um vendedor white, blue, que seria a categoria ali mais, como eu vou dizer, mais baixa, assim, seria a categoria inicial, e você vai galgando, né? Gerar novas habilidades, novos resultados, vai liderando equipes, até você chegar num ponto onde você pode se tornar um franqueado da marca da Wiser Educação e abrir uma franquia de tech. Vocês podem pesquisar. Tem vários amigos meus que chegaram nesse ponto e eu estava caminhando para chegar nesse ponto. E aí, uma vez que eu estava caminhando para chegar nesse ponto, obviamente eu comecei a observar como é a rotina daquelas pessoas, né? Como era a rotina daquelas pessoas. E principalmente começar a me nivelar por pessoas que pareciam comigo, que tinham uma jornada parecida comigo, né? Então é até uma dica que eu dou pra você que está aqui nesse vídeo. Se você quer muito, sei lá, uma determinada profissão, se você quer muito passar numa determinada graduação, você tem que começar a observar e, se possível, até conversar
com pessoas que já estão onde você quer chegar, né? Onde você deseja chegar. Então eu comecei a conversar também com alguns franqueados, comecei a ver como é que era a rotina, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, uns que eram mais amigos, tinham uma relação mais pessoal. Eu realmente abri meu coração sobre, né, estar com essas dúvidas. Então foi um processo, assim, que foi caminhando lentamente. Eu comecei primeiro, né, observando se eu tava tendo prazer no processo ou não, se isso era importante pra mim. Comecei a observar a rotina das pessoas que já tinham chegado onde eu supostamente queria chegar naquele momento. E eu observei também que a maioria das pessoas tinha chegado num curto período de tempo, porque elas já tinham vindo de outras carreiras, sabe? Eu até brinquei uma vez com a minha psicóloga que eu me sentia muito Baby Shark no mundo das vendas, né? Eu tava num grande tanques ali de tubarão, um grande tanques de tubarões, né? E eu era Baby Shark ali, eu era aqui, tinha 20 anos, aqui tinha acabado de vivenciar 1 ano e meio de medicina e ponto, entendeu? A maioria da galera ali já tinha família, já tinha uma carreira de 10 anos no outro lugar, já tinha concluído uma graduação, já tinha visto que não queriam outras coisas, sabe? E eu não, eu tava muito iniciante ali. E aí eu comecei a observar realmente o que eu gostaria também de viver no longo prazo, porque a nossa geração é muito imediatista. Eu sou muito imediatista. Se você pega o vídeo onde eu falo um pouquinho sobre ter trancado a faculdade, eu falo bastante da questão de você ter conforto, de você conseguir ganhar dinheiro, de você conseguir ser boa no que faz, porque justamente era essa a ideia que eu tinha do que eu queria. Eu acho que eu sou a estudante de medicina que menos romantizou a medicina. Eu escolhi a medicina, sei lá, no 3º ano, no 45 do segundo tempo, quando eu tinha realmente que escolher uma coisa pra fazer. E a minha ideia com a medicina é que era uma profissão legal, que era um projeto de carreira bacana, que ia eu ia trabalhar com um negócio que eu gostava de estudar, que ia me render bastante conforto financeiro, enfim. E aí, quando eu comecei a alcançar, gerar os resultados, por isso que é importante gerar os resultados, lá no mundo das vendas, eu vi que não era nada disso. Eu vi que não adiantava nada você ganhar bem se, sei lá, você não tava feliz em acordar todo dia e viver a vida que você realmente, né, estava vivendo. Eu vi que não adiantava nada você ser uma referência no que você faz se você mesmo não estava feliz em estar ali, entendeu? E provando isso pra mim mesma, eu pude ver que era outra coisa. Eu pude ver que eu queria mais, sabe? Eu queria vivenciar o processo, eu queria ter prazer no processo, eu queria criar uma mentalidade resistente que fosse a longo prazo. E aí eu comecei a pensar realmente a longo prazo. Falei assim, beleza, e se eu abrir mão desse conforto todo que eu tô e pensar como vai ser a minha vida daqui a 10 ou 15 anos? Será que eu não vou estar mais feliz? Será que dar 2 passos pra trás não vai ser melhor nesse momento do que de repente acelerar e quando eu chegar lá, né, supostamente chegar na franquia, eu ver que não era aquilo que eu queria? Então comecei a me questionar todas essas coisas, comecei a levar tudo isso para as minhas sessões de terapia, né? A terapia ajuda bastante. Se você tem condições financeiras de fazer, faça. É muito bom fazer terapia, é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. E por fim, observando tudo isso, como eu estaria ali a longo prazo, o que eu realmente queria, o que era prioridade para mim, se eu estaria disposta a dar esses 2 passos para trás, eu observei 2 pontos finais, assim, que foram decisivos pra mim. Vocês sabem que eu não acredito nessa ideia de virada de chave. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vivencia processos, a gente vivencia experiências que nos levam a tomar determinadas decisões. E eu não acredito que tenha, assim, uma coisa que faça, mudei de vida, né? São conjuntos de acontecimentos, assim, que vão moldando mesmo quem a gente é, vão moldando a nossa circuitaria neural pra que a gente, né, tenha algumas decisões, tenha alguns pensamentos com relação a algumas coisas. E pra mim foi determinante também que eu continuasse tendo muito crescimento pessoal e profissional, mas principalmente que eu pudesse ter muito crescimento pessoal. Pra mim, eu determinei que eu não poderia me anular em nome da minha carreira. Então eu queria ter tempo de qualidade, e não só falando em relação a final de semana, a ver a família, a poder me desligar em algum dia da semana, não com relação a isso, porque existe realmente um tempo de plantar que eu sei que vai ser um tempo bem hardcore, que de repente não vai dar nem pra descansar direito. Mas eu queria ter tempo de qualidade pra me desenvolver. Então era imprescindível pra mim que nesse trabalho, que eu pudesse seguir um projeto de carreira que me pusesse em contato com pessoas, que me transformasse, um processo que me moldasse, me lapidasse mesmo, me colocasse em contato com realidades diferentes, um projeto que me permitisse fazer as minhas leituras. Então pra mim foi um conjunto de coisas, mas o principal, né, o fator determinante ali foi justamente
realmente ter entendido o que eu queria a longo prazo. E eu só pude entender isso uma vez que eu tive resultado onde eu estava. Porque se eu não tivesse tido resultado, eu teria saído pela porta dos fundos e talvez eu ainda estivesse com uma mentalidade de desistência. Mas como eu consegui alcançar exatamente o que eu queria, ou a ideia do que eu achava que queria, que era ser referência numa coisa, que era justamente poder ganhar dinheiro, poder mudar de vida, estar confortável, enfim. Como eu conquistei tudo isso, eu pude olhar pra trás e falar assim, beleza, eu conquistei tudo isso e eu tô vendo que não é isso que eu queria. E é muito importante, eu queria finalizar com vocês falando nesse vídeo, né? Além de observar esses 4 pontos, eu vou dar uma colinha aqui. Observar o que você quer no longo prazo, observar se ter prazer no processo pra você é prioridade, observar se você quer continuar tendo esse crescimento pessoal e profissional no trabalho, e se você quer ou faz muita questão desse tempo de qualidade, né? Agora na medicina eu sei que esse tempo de qualidade vai ser reduzido também, então eu nunca me importei de fato com trabalhar final de semana, com trabalhar em feriado, isso pra mim é tranquilo, no mundo das vendas eu fazia bastante, e eu sei que agora na medicina eu vou ter que fazer também. Além disso, eu sugiro pra vocês que vocês tenham pessoas de confiança, pessoas com as quais você consiga conversar abertamente sobre o que você tá sentindo, e não só a sua terapeuta. No caso, eu acho que você precisa conversar com pessoas que vão ser 100% sinceras com você. Eu, por exemplo, cheguei a conversar também com alguns amigos que tinham saído do projeto das vendas para fazer outras coisas e conversei com pessoas que estavam 100% no projeto das vendas e quis pegar um pouco da visão de todo mundo para tomar as minhas decisões, sabe? Eu acho que é importante você ter pessoas com quem você possa ali conversar ou se abrir, ou simplesmente pessoas que não tenham medo de te dizer a verdade na sua cara. No meu caso, abrindo essa dúvida, né, abrindo realmente assim alguns questionamentos em algumas conversas, uma pessoa me falou assim, olha, e se você demorar tantos anos, X anos, né, pra se tornar franqueada, você não vai esperar? Porque era isso que você ia demorar na medicina. Essa foi a pergunta, assim, que pra mim foi um divisor de águas, diante de tudo que eu já tava vivendo, de todos esses pontos que eu apresentei pra vocês. Eu acho que é uma pergunta que vocês podem se fazer também. Se demorasse 10 anos pra vocês chegarem exatamente onde vocês querem chegar agora, vocês estariam dispostos a viver o processo? Porque se a resposta for não, talvez você deva repensar. Talvez, tá? Eu tô te falando isso porque quando essa pessoa me fez esse questionamento, ficou muito claro pra mim que eu estava muito disposta a viver o processo da medicina, demorasse o tanto que pudesse demorar. Eu iria suportar aquele processo. Então ali, pra mim, a ficha caiu completamente, sabe? Eu pensei, cara, eu já fiz minha escolha. Então, foi um processo difícil, foram cerca ali de 3, 4 meses para que eu pudesse, de fato, bater o martelo e falar assim, não, é isso que eu quero, em detrimento disso. E eu quero te dizer que se você tá nesse processo também, tenha paciência consigo mesmo, faça o possível para que você gere cada vez mais resultados onde você está agora, para que você saia realmente pela porta da frente, né? Ou para que você tenha essa certeza de que você está saindo porque você quer outra coisa e não porque você não deu certo. É um vídeo que eu falei muito do coração, acho que é um vídeo que eu falei muito assim, como se eu estivesse papeando com uma pessoa que realmente é próxima a mim. Eu acho que você tem que entender o que realmente é prioridade pra você. Tem um vídeo aqui que eu falei dos 6 conselhos que me mudaram, e o primeiro conselho é justamente conhecer a si mesmo. Eu acho que nada é mais poderoso do que conhecer a si mesmo. Porque quando você se conhece, você sabe exatamente o que você quer, você começa a estabelecer limites, você começa a entender realmente o que é prioridade pra você, o que não é, o que você suporta, o que você não suporta. E isso pra tudo, né? Pra trabalho, pra relacionamento, pra vida. Então é muito importante você buscar estar sempre nesse processo de desenvolvimento, sabe? De autoconhecimento. Acho que isso seria o de mais valioso que eu tenho pra passar pra vocês nesse vídeo. Sei que muita gente também talvez esteja vendo esse vídeo pensando que eu poderia falar alguma coisa mal ali da plataforma, né? Eu sei que a plataforma tem alguns defeitos e algumas coisas que eu não concordo, assim como a medicina também tem alguns pontos que eu não concordo, mas de verdade mesmo, a plataforma foi um divisor de águas na minha vida. Eu não seria a mesma se eu não tivesse passado por todo o processo que eu passei dentro da Wiser Educação. Serei eternamente grata ao Flávio Augusto, ao Caio Carneiro, a todos os líderes dentro do projeto que me ensinaram a vender, que me transmitiram um pouco da sua mentalidade, que me deixaram realmente absorver tanta coisa importante que eu vou levar assim pra vida. Eu com certeza nunca mais vou deixar de ser vendedora, vocês podem ter certeza na vida de vocês. Eu sou vendedora, eu assumi esse título, mas agora eu sou vendedora e também
também voltei pra medicina, então eu vou ser uma médica vendedora. E vocês que me suportem, tá? Bom, é basicamente isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Eu espero que ele te ajude de alguma forma. Tenha paciência com o seu processo, as coisas vão acontecendo. E por fim, pra quem é cristão também, é claro, vale muito a pena sempre orar, pedir direcionamento pra Deus. Ele vai colocar realmente no teu coração questionamentos, ele vai colocar respostas, ele vai te colocar paz. A Bíblia diz, peça e serás atendido, e eu nunca fiquei desamparada desde que eu conheci Deus de verdade e desde que eu comecei a pedir. Eu nunca deixei de ser atendida. Então, pra quem é cristão, vale também esse adendo, tá bom? É isso, esse vídeo vai ficar gigante, mas eu espero que ajude vocês de alguma forma. Pensem um pouco aí, a vida profissional é muito importante também, né? É um fator, um pilar fundamental nas nossas vidas. O trabalho, ele edifica muito o homem, então esteja atento, assim, pra você viver realmente uma vida que vale a pena, pra que você chegue ali nos seus dias finais e você olhe pra trás e tenha muito orgulho, assim, das decisões que você tomou. Um beijo, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, porque ajuda bastante aqui no meu trabalho e na entrega do YouTube, tá bom? Até a próxima!